Mais uma quinta-feira para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para estudarmos a vida de nosso Mestre Jesus, trazermos ele no nosso coração e sermos a diferença na vida de alguém quando daqui sairmos, que é tão importante. Muitas vezes chegamos em casa e levamos tudo aquilo que ouvimos aqui, sentimos, e beneficiamos os nossos queridos, os nossos amores que lá estão nos esperando. Gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Seu nome, por gentileza? Sandra, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, muito abraçada pelos mentores da casa. E por nós também. Mais alguém? Então, somos todos amigos de longa data. Na verdade, somos, sim. Pediria a gentileza que vocês desligassem os celulares para não interromper a palestra do nosso amigo Pedro, que nos dá muita alegria por estar presente. Vou chamar a Rosângela para fazer a leitura. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprides. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós despendia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vós, seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para que vós e para ele outra encarnação em que o cerques de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, nos dirigir a Deus Pai e agradecer muito pela confiança que Ele tem em depositar a muitos de nós espíritos que vieram como filhos nossos, filhos de sangue ou não, filhos apenas do coração. Assim chamamos aqueles filhos que não são os filhos de sangue. Que possamos aqui reunidos pensar muito na responsabilidade que todos nós temos com os órfãos, com os nossos filhos, através do amor, da solicitude, do respeito, a fim de que, quando voltarmos para o reino de Deus Pai, possamos lhe dizer: Pai, dei o melhor de mim, fiz o melhor que pude. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Por favor, Pedro. Então, meus irmãos, que Deus, nosso Pai Criador, causa
primária de todas as coisas. Esse é Pai de justiça, mas acima de tudo de amor e misericórdia, que nos dá, por meio do nascer e renascer, amar e progredir, as imensas possibilidades de crescimento no campo intelectual, do aprendizado verdadeiro, e também no campo moral, para que essas duas asas, dia a dia, possam nos conduzir aos caminhos da segurança real, que é aquela que nós buscamos, não aquela transitória, escondida sob os muros artificiais, ou sob as titulações, ou sob as diversas proteções transitórias da vida, mas aquela segurança de quem busca o caminho do conhecimento maior que os Espíritos, através de Kardec, o ensino universal dos Espíritos, nos trouxeram na codificação, coordenados pelo Cristo Consolador nas obras do Pentateuco kardeciano. Então a doutrina espírita vem exatamente nos dar o sentido desse Pai, que muitas vezes nós perdemos e nos refugiamos no medo, no temor, na autopunição, quando Deus nos quer espíritos de superação, de reparação, de crescimento, sermos deuses no sentido das nossas melhores potencialidades, florações. Que Deus nos abençoe. Jesus, governador do nosso planeta, que acompanha desde a sua formação toda a evolução dos reinos mineral, vegetal, animal, até a individualização do princípio inteligente, nós aqui nesse planeta, que já foi um mundo primitivo de provas e expiações, agora, e as portas definitivas de um mundo de regeneração, em que nós atravessaremos as crises finais que ainda temos que atravessar nas instituições que devem ser superadas no campo da educação, no campo da psicologia, no campo da ciência e principalmente no campo do preconceito e das divisões da religiosidade humana, que nos afasta do sentido maior da universalidade, que é aquele ao qual Jesus nos convocou. E nesse capítulo de hoje, capítulo 14, honrai vosso pai, vossa mãe, item 8 da parentela espiritual e parentela material ou parentela corporal, Jesus nos traz novamente esse sentido universal de como nos posicionamos nas nossas relações e naquilo que nós chamamos de afinidade. Por um entendimento de uma vida só, de uma ampulheta, de uma existência que vai se esvaindo, toda a nossa visão pessoal, intelectual, psicológica vai se encoraçando. Os ciclos de nossa vida vão se sucedendo rapidamente e nós vamos sucumbindo a um conceito de tempo, a uma régua de tempo em que a areia vai se esvaindo em nossas mãos. Então a tendência é que nós nos agarremos aos minutos, às horas, às situações e à posse dos objetos e das pessoas. Porque esses objetos, pessoas, seres que passam por nossa vida, dentro do mecanismo de afinidade, ou nos levam a obsessões de aprisionamento emocional no amor doentio, ou nos levam, muitas vezes, a ódios doentios, num sentido de que nós temos que buscar reparações imediatas, já que o tempo também se esvai. Então, na realidade, o sentido do amor e do ódio estão diretamente relacionados ao sentido que temos do tempo e da vida. Quantas vezes nós observamos pessoas dizendo frases: até o final de minha existência ainda vou me vingar? Ou quantas vezes observamos-nos querendo a retribuição do amor daquelas doações que nós entregamos aos nossos entes queridos numa existência, como se nós pudéssemos aprisionar os seus sonhos. Não que não devemos educar, entregar o melhor no campo do entendimento intelectual, no campo do amor, mas semear para exigir em troca
os recolhimentos desses seres seria algo totalmente desassociado da lei de Deus. Mas o sentido de uma vida nos leva também a nós fazermos essas trocas, porque, afinal de contas, a ampulheta da nossa existência vai se esvaindo. E a doutrina espírita, assim como todos os missionários que o Cristo enviou, porém de forma muito simbólica, como Krishna, como Buda, como Lao Tse, e como tantos outros que são descritos por Leon Denis no livro Depois da Morte, esse livro maravilhoso que fez a transformação de Eurípides Barçanufo, quando leu esse livro, transformou completamente a sua visão de religiosidade, de filosofia, e aí se tornou esse espírito missionário na doutrina espírita que nós conhecemos. Esse livro, Depois da Morte, nos fala desses missionários que vieram de uma forma simbólica nos explicar toda essa questão da transcendência temporal, transcendência de uma só existência, nos falar da reencarnação, da pluralidade das existências, da comunicação entre dois planos, assim como vieram os pais da filosofia ocidental, Sócrates, Platão que escreveu os ensinamentos de Sócrates, falar exatamente tudo isso que a doutrina espírita nos retoma através deste mundo espiritual onde nós conhecemos as verdades que hoje apenas são provisórias. A figura da caverna, aquela distorção, da caverna, que são os nossos olhares ainda cobertos por véus do processo evolutivo, que não nos permitem enxergar profundamente. Somente através do processo de reencarnação, de uma forma natural, vamos descortinando esses véus no ponto de vista intelectual, de aprendizado, de crescimento, e do ponto de vista também moral. Então, os véus que nós temos são aqueles que nos levam a entender também a questão da afinidade e da parentela familiar, de uma visão muito restrita, muito possessiva, ou de uma visão mais aberta, mais universal, mais humanitária, mais transcendente, como Jesus nos ensinou. Porque Evangelho é boa nova. Então, quando Jesus estava ali reunido com os amigos, se encontrando nas suas pregações, nesse capítulo 14, há a passagem que aqueles que estavam ali com Jesus disseram, Jesus estava com Maria, Jesus estava com os amigos, e Maria e os seus irmãos chegaram, e os discípulos disseram, tua mãe e teu irmão estão lá fora. E Jesus então diz, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Todo aquele que faz a palavra, que segue a palavra de meu Pai, ou que cumpre a palavra de meu Pai, esse é minha mãe e esse é meu irmão. Por quê? Como explica Kardec nesse capítulo 14, os próprios irmãos do Cristo não acreditavam na mensagem, na profundidade, na transcendência dos seus ensinamentos. Tinham temores da própria perseguição. Afinal de contas, Jesus remexeu os lodos existenciais daquele povo absolutamente rude. Remexeu o preconceito religioso, remexeu com a associação da religião ao Estado, remexeu com o conceito de religiosidade das trocas, remexeu com a questão do julgamento e do preconceito quanto às diferenças. Ou seja, fez tudo aquilo que nós precisamos sempre para entrarmos nesse mundo de regeneração, depois o mundo de todos, e finalmente chegarmos à perfeição. Então, mexeu nas entranhas daquela sociedade profundamente conservadora. E, naturalmente, seus irmãos não seguiam Jesus, porque não estavam no estágio evolutivo. Inclusive, se voltavam contra a postura de Jesus por convencionalismo religioso e por autoproteção. Então, Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a palavra de meu Pai, esses são minha mãe e esses são meus irmãos. Com isso, Kardec explica que Jesus não quis dizer que a família não era importante, que a família é o núcleo de reencarnação fundamental. Através da família, como disse a mensagem, os espíritos são recebidos para fazerem, para serem acolhidos para
a grande solidificação, muitos espíritos ainda inseguros no caminho espiritual, precisando do apoio, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Quantos ditadores, quantas tragédias, quantos espíritos que se desviaram não tiveram a base, como uma árvorezinha, da raiz do conhecimento, principalmente da fundamentação espiritual, independentemente de religião. Independentemente de religião. É aquele conceito de pegar os ensinamentos de Jesus e sentar e conversar com a criança, cada um dentro da sua formação, e muito mais quando se explica a partir de uma forma didática o conceito da reencarnação, porque a criança é um filósofo por natureza. Nos pergunta os queis, né? Os queis que nós paramos de perguntar. E o que Kardec fez? Foi simplesmente organizar os nossos maiores porquês, começando pelo pai da causa primária, né, da vida no mundo espírita, das existências, das leis morais, e finalmente das esperanças e consolações, organizar todas as nossas perguntas no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, que são aquelas perguntas que nós trazemos na nossa trajetória, né? Quem é Deus? Que é Deus? Por que estamos aqui? De onde viemos? Qual a nossa destinação? Qual o significado das diferenças? Diferenças familiares profundas. Duas crianças gêmeas apresentam comportamentos absolutamente diferentes, né? Apresentam vocações absolutamente diferentes, apresentam ódios e amores absolutamente diferentes. Portanto, cada ser, cada espírito deve ser tratado individualmente como uma florzinha, como uma plantinha a ser regada, com ensinamento intelectual, com ensinamento moral e com todo carinho. Não quis dizer Jesus nada sobre a importância da família. Nós sabemos da importância da família para permitir essas encarnações e o sucesso dessas encarnações. Quantos sucessos são alcançados porque aquela base foi formada, e na hora das grandes decisões da vida, aquele espírito lembra dos ensinamentos quando criança e toma a decisão correta. Aquele infinitesimal segundo que faz a diferença em nossa vida, entre o bem e o equívoco, entre a aderência, a conexão com a lei de Deus e a derrogação da lei de Deus, a agressão da lei de Deus, que nada mais é do que a agressão às leis naturais que estão aí do campo físico ou do campo moral, que se voltam contra nós mesmos, já prejudicando o nosso corpo espiritual, porque aquele que emite atos equivocados é o primeiro a ser atingido, já do ponto de vista do corpo espiritual, que depois provoca a doença, né? E atinge também os seres, a sociedade. Então, quantos ditadores, quantos agressores, quantos crimes foram perpetrados porque se deixou de falar da religiosidade, esse sentido maior que Jesus nos trouxe. Então, quando fala quem é minha mãe, quem é meu irmão, todo aquele que faz a palavra, ou que segue a palavra de meu pai, esse é minha mãe, essa é minha mãe e esses são meus irmãos, ele quis dizer para que nós rompêssemos os laços um pouquinho daquela visão fechada de proteção apenas, ou de visão apenas da nossa família. Com todo o carinho, com todo o cuidado que temos que ter pela nossa família, nós vivemos numa sociedade que requer fraternidade, que requer solidariedade, que requer um olhar com mais compaixão pelos nossos irmãos, né? E a compaixão é o sentido que está por trás também do devotamento e da abnegação. Não somente o devotamento e a abnegação, que os Espíritos nos dizem que são os grandes pilares que nos levam a vencer o orgulho, o egoísmo, que são os grandes dragões que nos aprisionam o processo evolutivo. E a compaixão é aquilo que Paulo dizia: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando nós desenvolvemos esse sentido de compaixão, o conceito de família, do egocentrismo, do egoísmo de família e dos laços familiares, ele se rompe, né? Nós não fazemos aquelas acumulações existenciais apenas para a proteção, né, do nosso segmento, do nosso território, como os homens, né,
lá na antropologia faziam, protegendo, né, já desde a Era do Fogo, das cavernas, o seu segmento. Nós vivemos num outro mundo que exige conexões, trabalho em rede, né, tanto no campo físico, como no campo empresarial, como no campo espiritual, trabalho de integração, trabalho de trocas. E para isso nós precisamos romper o laço de que apenas a nossa família tem razão, o nosso país tem razão, o nosso Estado, associado tantas vezes à religião, tem razão, né? E isso talvez tenha sido um dos maiores motivos das perseguições pelas quais Jesus passou, esse sentido universalista, essa perfeição universalista que se manifestava em tudo, e também nessa questão da família. Esse capítulo, Honrai Pai e Mãe, também nos leva a fazer uma troca de papéis, né? Porque quantas vezes nós começamos a fragmentar a existência entre a criança, entre o jovem, entre o mais maduro e entre o idoso, né? Nós sabemos pelo processo da reencarnação e da imortalidade e da vida no plano espiritual, por essa infinidade de livros que a doutrina espírita nos traz, que esse ciclo, essas estações, elas vão se sucedendo e se misturando. E, como disse Humberto de Campos, o irmão X, quando desencarnou, estou novamente como uma criança aos pés de minha mãe, reaprendendo, estudando, aprendendo, se integrando. Que coisa maravilhosa! Esperanças e consolações que tocam o nosso coração. Então, quando nesse capítulo Honrai Pai e Mãe, quando nós também pensamos numa só existência, tendemos a fragmentar. É o idoso, é o jovem, é a criança, é o rapaz. E aí parece que as gerações e aquela figura dos conflitos de gerações se potencializa. Quando nós sabemos que isso, dentro de uma visão de uma linha de mortalidade que não tem essa régua definida, todas essas gerações se aproximam e nós voltaremos, né, em novas encarnações a viver novos papéis, novos palcos que se abrem novamente como crianças. Nos mundos mais avançados a idade infantil é menor, mas novamente como criança. Hoje as crianças também já são até muito mais rápidas, né? Na velocidade, na internet, no aprendizado. Tudo isso é evolução no sentido bastante positivo. Mas quando a gente fala dessa fragmentação das gerações, também queremos falar da oposição entre os jovens e os idosos, porque o capítulo também nos fala, inclusive na mensagem de Santo Agostinho, que é muito interessante, mensagem final desse capítulo 14 do Evangelho Honrai Pai e Mãe, sobre a questão da compaixão. Quantos filhos que foram criados com toda atenção querem, após em determinado momento, dentro da filosofia utilitarista que permeia uma sociedade de consumo, colocam os pais lá isolados, ou nos asilos, ou nas casas sofisticadas que são caras, e se desintegram. Né? Então, doutrina espírita é a aproximação e rompimento desses liames, dessas quebras entre gerações, e aproximação para que todos trabalhem. Então é maravilhoso quando se vê uma família unida pelos laços do amor, ali as crianças, os pais, os jovens há mais tempo, os jovens há mais tempo, todos no trabalho do bem, sem essas fragmentações. Honrar pai e mãe não somente no sentido, como diz a mensagem e o capítulo, no sentido da proteção material que nós devemos dar, não somente como filhos, mas como sociedade aos idosos, por uma questão de solidariedade, de caridade no sentido maior, de devotamento, abnegação, e felizmente observamos já, né, que as nossas leis se aproximam, ainda que lentamente, daquelas leis divinas ou naturais que estão lá no capítulo do livro dos Espíritos, que a sociedade, na medida que evolui, vai se aproximando de um conceito, a sua própria legislação se aproxima de um conceito maior, porque hoje o idoso já tem, o jovem há mais tempo, vou mudar o termo, já tem uma proteção de coisas que seriam básicas, né? De atenção em espaços, de atenção em transporte, né?
de atenção em preferências, por uma questão de limitação. Isso representa evolução, mas não somente por isso, porque isso é uma obrigação nossa como sociedade, obrigação de atenção aos nossos pais, mas principalmente também atenção emocional. Quantas vezes nós passamos andando de ônibus e vemos nas janelas os idosos, olhando, olhar distante, e aquilo implica, às vezes, numa família fragmentada, em que, por utilitarismo, se deixa aquele que tem toda a experiência acumulada de uma existência sozinho, isolado, é o pai e a mãe ali jogado e não integrado. Todo outro espírito é integração. E o Chico dizia no Pinga Fogo, e isso vai acontecer, que se nós pegássemos todos os aposentados, Pinga Fogo com Chico Xavier, aquele programa da década de 70, que tem lá os DVDs, os CDs, né, maravilhoso, aquele programa que atravessa, assim, nos seus conceitos, é sempre atual ouvir aqueles CDs ou aqueles DVDs, que se os aposentados fossem incluídos, porque estamos cada vez mais com uma população mais idosa, em projetos de transformação, em projetos de educação, em projetos de mobilização, aquele conceito de vós sois deuses, né, de jovialidade que Jesus nos deu, nós teríamos, além de diminuir a doença das depressões, que a famosa aposentadoria que não existe, né, porque todos os espíritos têm que continuar trabalhando em algum campo, né? Não existe a aposentadoria, né? E as pessoas, hoje eu consegui a minha aposentadoria, mas a aposentadoria representa um novo ciclo de novas oportunidades, de tantos trabalhos, de tantos envolvimentos, de tantas integrações, de tantos serviços e de tanta dor que está por aí para ser trabalhada, né? E as pessoas parecem que saem alucinadamente correndo para aproveitar o tempo, né, em viagens, não que isso não deva fazer, o lazer é maravilhoso, mas às vezes parece que entra numa alucinação de sequências de viagens e que não se quer parar para pensar, para meditar, que não existe esta velhice. Isso é um conceito básico lá de ausência de uma visão transcendente, que aqueles que têm a certeza como nós da reencarnação, da imortalidade, desse nascer e renascer, amar e progredir, nós nos fortalecemos nesses conceitos, dia a dia, para que esse pessimismo existencial não nos alcance. Então, dentro da família também, essas fragmentações, como a gente observa, existem. E cabe a cada um de nós levar esse conceito otimista, não somente da compaixão filial no sentido material, mas também no sentido da atenção e no sentido da convocação ao trabalho. Como diz a mensagem, né, do espírito que jovem desencarna e vai lá, mãe, não estou mais no jazigo, levanta-te da lápide e vem comigo. O poeta, psicografado pelo Chico, dá essa mensagem, ou seja, vamos todos trabalhar. Que coisa maravilhosa. Ainda mais quando a gente observa algumas perdas, né, em que parece que os laços entre pai e filho se rompem. É doloroso, extremamente doloroso, mas os espíritos também convocam a superação disso, pela oportunidade de trabalho. E quantas mensagens a doutrina espírita nos traz nas reuniões mediúnicas, nos livros já psicografados pelo Chico, que continuam sendo psicografados, mostrando esses elos de solidariedade que nos trazem para o rompimento das fragmentações e das separações existenciais. Nós precisamos trabalhar isso, levar isso, porque muita dor, às vezes, está por trás dessa ausência de entendimento, dessa ausência no mergulhar, em atravessar essas fronteiras do tempo, que parece que se esvai, mas nunca se esvai. Então, o honrar pai e mãe também tem esse sentido do capítulo, da atenção que nós damos com aqueles entes queridos. Mas a questão da afinidade, da parentela espiritual e corporal, nesse capítulo também nos chama ao entendimento das diferenças que nós temos nos nossos lares. Não somente entre pais e irmãs, mães, pais e filhos, mas entre irmãos. Algumas diferenças que às vezes são absolutamente inexplicáveis. Ou do campo mais positivo do amor, né?
da afinidade, ou às vezes no campo do ódio. Quantas vezes nós observamos ódios entre irmãos ou entre pais e filhos que não há explicação, senão pelas vidas passadas. Quantas notícias que nos aparecem de agressões, de competições entre irmãos, que vêm de eras, às vezes, remotas. Então, no livro Missionário da Luz, tem um exemplo claro na reencarnação psicografado pelo Chico, do espírito André Luiz, da reencarnação de Segismundo, que ia reencarnar e o seu pai não queria recebê-lo porque tinha sido assassinado por Segismundo, mas eles precisavam se reconciliar, porque reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda estás a caminho. Se a gente não consegue se reconciliar de ódios fortes, não essas mágoas simples, mas as grandes traumas existenciais numa vida, nós levamos isso para o plano espiritual, e aí, por isso a mensagem, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda estás a caminho. E às vezes a gente tem que sair de si, ter aquela força para ir lá e buscar essa reconciliação mesmo, até mesmo quando o coração não está dizendo para fazer isso. A gente tem que ir lá, tentar escrever uma carta, tentar dar um abraço, e depois, quando alguém recebe de maneira inexplicável bem aquilo, a gente vê que não era tão ódio, não era tão intenso. Mas muitas vezes ficamos lá, um num canto e outro no outro. Mas o caso de Segismundo era um caso mais grave, que envolvia assassinato por disputas. E o próprio pai que receberia Segismundo estava bloqueando o processo de fecundação através da modificação da própria capacidade dos espermatozoides provocarem a fecundação pelo ódio. Olha como aquele ódio e aquele temor que ele sentia do espírito que se aproximava para tentar reencarnar, fez um bloqueio já físico. E os espíritos que nos auxiliam sempre nessas grandes reparações, porque o ódio é algo transitório, tem que ser superado e convertido em conciliação, e convertido em amor, trabalharam muito, tentando ajudar. E até que, num dia, um filho daquele pai que receberia Segismundo faz uma oração, e nessa oração ele consegue pacificar aquela família, o pai e a mãe, e no sono aquele pai consegue se desprender, jamais tocado para um ambiente espiritual, e eles se encontram no plano espiritual, inicialmente com ódios e com tentativas até de agressão entre espíritos, um espírito no sono, desprendido, e o outro desencarnado, e um grande trabalho para fazer com que eles se reconciliassem. Então, muitas vezes nós achamos que dormimos e tudo está esquecido. Não. Muitas vezes acordamos com aquela sensação de peso. Olha, os ódios se reencontram também no plano espiritual, quando são intensos. Não as pequenas mágoas, aquelas coisinhas que não, mas aqueles ódios intensos se reencontram. E se não se reconciliam, ficam num embate. E os espíritos, nesse caso, apoiaram, e eles tiveram que fazer lá, depois de muita tentativa, um processo de perdão daquele assassinato e de negociação para que recebesse o espírito na reencarnação. E é evidente que aquele pai iria acalentar alguma, já com o esquecimento do passado, que é uma bênção, Graças a Deus a gente tem esquecimento do passado, Uma bênção, porque tantas coisas, para que a gente abra um novo palco de encarnação. Eu sempre brinco, às vezes falo, imagine o Francisco Coco e a Regina Duarte, que esse é da minha época, representando Selva de Pedra, em toda a novela, Selva de Pedra, aquela novela em preto e branco que tinha. Então as novelas têm que mudar para novos aprendizados, novos crescimentos. E o artista, quando vai começar uma nova peça, ele tem que esquecer a anterior, para não comprometer os papéis. É assim mesmo, ele tem que fazer um trabalho de mergulhar. Quando se abre um novo palco de encarnação, nós planejamos essa encarnação, junto com os nossos amigos espirituais, no cálculo precioso de probabilidades, como diz também André Luiz, para que tudo dê certo.
né? E dentro desse cálculo está também receber muitas vezes espíritos inimigos ou espíritos amigos, que vão nos apoiar. Mas se ocorrem espíritos inimigos, nós precisamos entender o motivo daquela dissensão. Aquela dissensão gratuita, aqueles irmãos que não se dão, aquela coisa forte, aquela implicância do pai com o filho que se arrasta toda a vida. E qual o caminho? O caminho é exatamente a da palavra do que Cristo. Quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Todo aquele que faz a palavra do meu pai, ou que segue a palavra do meu pai, são meus irmãos e é minha mãe. É mostrar a esses espíritos esse sentido maior da religiosidade, para que eles entendam, num sentido profundo, que esses ódios, e aí tocando lá o inconsciente espiritual, que esses ódios não têm nenhum sentido. Então, quando se coloca essas crianças numa evangelização, para que eles possam entender esses conceitos maiores, isso vai mudando o entendimento, e aquilo vai passando a ser, sabe, aquelas correntes que a gente vai deixando. Então a gente começa a entender que esses ódios são as maiores bobagens de nossas vidas. Como André Luiz, né, que também tinha, na questão, a gente vê no filme lá e no livro Nosso Lar, que aquela posse pela sua esposa, e depois de passar muito tempo em Nosso Lar, os espíritos dizendo, peraí, André Luiz, não vai lá não, você espera um pouquinho. Ele achava que estava preparado para voltar à sua casa, e volta à sua casa e vê lá que sua esposa já estava casada com outro, não tinha mais retrato nenhum em cima da mesa, ninguém mais lembrava dele, e ele entra num processo como espírito depressivo, porque tinha um sentido de posse, né? E os espíritos então deixam que ele passe por aquilo para que ele transmute o sentido de posse, do conceito de parentela, de propriedade. Ele fica ali alguns dias, ainda quase cai numa recaída existencial, porque aí volta o peso espiritual, e ele volta para as zonas, né, menos evoluídas, ou de espíritos menos afinizados com o bem, ou com os valores superiores, mas depois ele tem que passar pela catástrofe do choro, da tristeza, da angústia, essa catástrofe que a gente tem que passar às vezes, quando tem uma grande perda, ou seja no ponto de vista afetivo, material, reconhecer os nossos ódios, reconhecer as nossas dores da alma, e ele faz essa catarse e depois volta. E aí, finalmente, ele volita, né? Ele nunca tinha volitado, né? Ele tinha que comprar lá o Rio Card do bólito, porque ele não conseguia, pelo pensamento, movimentar o seu corpo espiritual. E ele percebe que as moléculas tinham mudado. Ele estava mais leve, conseguindo se movimentar. E nós assim também. Quem não sentiu em ódios com parentes, com amigos, se sente pesado, né? A gente se sente, né? Quando está com um estado de muito ódio, parece que está pesado mesmo, porque a gente começa a fazer trocas moleculares do nosso corpo espiritual que carregam o corpo. Carregam efetivamente, é físico também, além de ser moral. E depois, isso pode comprometer todas as zonas, os centros de força perispiritual. A gente citou aí o caso, né, que impedia até a adequada constituição dos espermatozoides. Imagine outros órgãos. Então não é uma decisão inteligente, e os espíritos nos trazem centenas de livros para mostrar que essa inteligência transcendente, que vai além da inteligência formal, constituída, das universidades, é um caminho inevitável para todos nós. Quando a gente consegue levar de uma maneira didática para essas crianças inimigas, para os pais e filhos inimigos, mostrando que isso, na verdade, é uma coisa muito passageira, e aí o entendimento maior dissipa isso. E também com o trabalho no bem. Porque não adianta também, a gente fala, o processo de desobsessão, quando temos alguém no plano espiritual, algum inimigo, né, que a gente sente, e chega às vezes na casa espírita muitos irmãos que têm um processo de obsessão por algum problema que tiveram, né? O processo de obsessão se faz num ponto de vista intelectual, né, de entender, né, essa relação entre os dois planos, entender o fenômeno da aproximação, porque o obsessor, esse nome até não gosto muito, mas o espírito que está ali cobrando alguma coisa, ele está buscando a sua razão, e está também buscando que o chamado obsidiado, mude o seu comportamento. Então, quando ele vê também um trabalho do bem, uma postura ética, um movimento diferente,
ele passa a dizer, opa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso não. É como aquela vizinha que a gente acha chata, né? Que acha que é arrogante, de repente passa na rua, ela lá limpando um mendigo, puxa, essa vizinha não era nada disso, a gente fica até sem graça, não fica? Então, assim, o trabalho do bem desarma essas bombas relógios existenciais que nós muitas vezes fazemos e que geram essas reações em cadeia. Tem um caso também de uma senhora que educava os filhos assim, mostrando os jornais das tragédias. Olha, aconteceu isso. Isso poderia ser evitado se tivesse educado essa criança. Olha, aconteceu isso. Se nós tivéssemos colocado essa criança para entender as consequências de uma corrupção, ela não faria isso. Olha, aconteceu essa dissensão. Se nós tivéssemos educado como espírito e entendido as consequências morais do uso indevido de recursos que não nos pertencem, os efeitos que isso faz no plano espiritual, isso não teria ocorrido. São os recortes de jornais da nossa existência. Esses recortes que nós vamos passando das pequenas tragédias do dia e que de repente parecem normais para nós, né? A gente até, o que vai acontecer no jornal do dia seguinte? Mas na realidade são espíritos que estão se perdendo, né? Que estavam precisando de repente de outro tipo de palavra, de outro tipo de reação, de outro tipo de ação e reação, e nós às vezes reproduzimos. Quantas vezes em pequenos incidentes, discussões em ônibus, dissensões, já além da questão da afinidade, mas além até do próprio lar, não poderiam ser interrompidos com outro tipo de posicionamento. Imagine dentro do lar, quando se começa uma competição, ou quando às vezes o próprio pai estimula a competição e a agressividade entre os filhos, ou entre as famílias, né? Não tratando as diferenças adequadamente, né? Não tratando as dissensões adequadamente, não tratando cada espírito como espírito com a sua individualidade, com as suas potencialidades intelectuais, com as suas possibilidades, porque é aquela velha frase, eu criei todos os meus filhos iguaizinhos, não sei porque que eles foram tão diferentes, né? Isso a gente ouve muito, né? Na verdade são espíritos absolutamente diferentes, em potencialidades intelectuais, em atenção, né? Mas de qualquer forma, existe um bálsamo comum para as diferenças, o Evangelho, como Jesus nos ensinou. Falar dos ensinamentos de Jesus, naqueles livros mesmo, que a gente acha assim, porque a gente se lê de novo, maravilhoso, o Pai Nosso, não é isso? O Espírito Meimei, e tantos outros livros que podem ser lidos, o culto no lar, maravilhoso, né? Aqueles 15 minutinhos, que a gente às vezes não quer desligar lá o fantástico domingo, para fazer os 15 minutinhos reunidos com a família, né? Para cantar uma música, fazer uma prece, ler o Evangelho, conversar sobre a vida, e aí naquele mesmo horário, nosso culto lá, os espíritos vêm, acolhem, tocam as zonas inconscientes, e a gente dorme melhor, há uma reconciliação às vezes no sono, né? Porque às vezes quando está muito complicado, as nossas ódios, o próprio sono vai ajudar. Muitas vezes eu já cometi alguns erros que eu falei, olha, vê se eu consigo aí, eu não estou com coragem de chegar na pessoa não, vê se no sono aí dá uma força, a gente se encontra, depois a gente vai se reconciliar no dia a dia, porque às vezes a gente não consegue, né, chegar. Então faz uma prece também e pede ajuda no próprio sono, porque o sono nós nos desdobramos, os espíritos se encontram e se reconciliam, mas depois não custa nada fazer aquele movimento, né? Nem que seja estar correndo, dar um beijo e volta, não consegue, aí depois vai com calma, dá outro beijo e volta. Tem horas que a gente tem que fazer um rompimento daquele medo que a gente tem de dar um abraço ou de pedir uma desculpa. É muito difícil às vezes, tem pessoas que não conseguem falar desculpa, né? Essa palavra é complicada, e a gente várias vezes passou por isso. Mas depois que a gente faz a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a gente quebra os nossos circuitos cerebrais que nos levam a ter esses comportamentos sempre igual, né? Às vezes parece uma cadeira de balanço existencial, né? E a pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então evoluiu muito pouco, né? Numa encarnação. E a crise, às vezes, que a pessoa passa, é um despertamento, uma oportunidade
Às vezes vem até com uma dor, mas não precisa vir com uma dor, é melhor que venha com uma consciência, é melhor que venha com um trabalho intelectual, é melhor que venha com um trabalho no bem, né? Uma antecipação daquilo que nós vamos enfrentar no plano espiritual, porque lá não tem esse negócio, né? O nosso próprio corpo espiritual vai mostrar o que nós somos, né? Hoje a gente esconde, né? Mas as nossas zonas espirituais, no plano espiritual, mostram as nossas dificuldades, né? E junto com o trabalho da ciência do mundo, da psicologia, da pedagogia, se nós colocamos os conceitos transcendentes, né, da psicologia transpessoal, da reencarnação, da imortalidade da alma, sem desprezar todo esse arcabouço que a ciência, que vai se aproximando cada vez mais desses conceitos, se nós juntamos tudo isso, fica muito mais belo, mais perfumado, mais revestido de esperança, mais rompendo esse conceito de morte, de desaparecimento que não existe. E aí nós vamos caminhando. Mas quando, nessa questão de afinidade, é importante entender que a família, a nossa família é um núcleo de muito aprendizado, mas também quando nós podemos expandir esse conceito, sem prejuízo da nossa família consanguínea, para o que disse a mensagem, para os órfãos, para as famílias que batem a nossa porta, né? Para aqueles que estão na dor, no sofrimento. E quando nós educamos também os nossos filhos a olhar para o lado, para ver a dor e o sofrimento do próximo, para não ficar preso nos muros, fragmentado nos muros, nós estamos fortalecendo o sentido maior da existência. No meio dessas contradições, essa criança vai ver que o mundo não é fechadinho num castelo e nem é uma coisa também traumática, é um mundo de evolução, em que nós temos que valorizar o belo, valorizar as artes profundas e verdadeiras e transcendentes, mas também valorizar aquele ensinamento da dor que quando a gente ensina o nosso filho a olhar para quem está com sofrimento com solidariedade, ensina o nosso filho a olhar para as pessoas do caminho que estão em posições inferiores, com compaixão e com a certeza que eles atravessarão, ensina os nossos filhos a romper essas fragmentações de o nosso país, o nosso Estado, né? Somente nós, e olhar numa forma mais profunda esse tema, inclusive, da religiosidade. Ensina o nosso filho, os nossos entes queridos, a romper com as cruzadas religiosas que representam um grande risco, né? E agora automatizadas, informatizadas, com os meios de comunicação. Não, temos que nos respeitar nas nossas diversidades. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem que manter isso. Os espíritos trabalham muito por isso. E a doutrina espírita também. E Kardec não disse fora da doutrina espírita nossa salvação, falou fora da caridade nossa salvação. Essa caridade maior que nos conduz a um sentido de compaixão, a um maior sentido de universalidade. O que Kardec também nos disse, e os espíritos, é que os conceitos que nós temos hoje de imortalidade, de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, serão conceitos já nesse mundo, desse século agora, não sei em que parte, mas no final, serão conceitos mais pacificados. Mais pacificados. Hoje ainda vivemos dilemas, e a própria ciência retém muito do conhecimento que se tem e que já se comprova por controle social e político da ciência, infelizmente. Mas temos que aguardar os tempos de evolução em que esses conceitos estarão aí, como a eletricidade, a gravidade. E aí Kardec disse, olha, não que haverá uma só religião, mas esses conceitos estarão pacificados no nosso coração. E aí, quando a gente estiver lá no Japão, a gente não vai ficar com medo, né? Porque a gente vai ter aquilo que se fala do ser moral, né? Ser moral é aquele ser que qualquer Japão, ou nos Estados Unidos, ou na África, estou dando um exemplo, de qualquer país do mundo, porque vão ser os nossos irmãos regidos por valores éticos maiores, num sentido universal. Às vezes a gente vai viajar e se assusta onde eu estou, quais são os valores, o que se pensa, o que... não é? Como se não houvesse uma família universal, que é o que os espíritos esperam para o nosso planeta.
Então isso vai facilitar, inclusive, o intercâmbio entre nações, né, intercâmbio científico e todos esses valores maiores. Mas tudo isso começa também no cadinho da nossa família, com aquele amor que nós temos que ter, com respeito entre pais e filhos, entre irmãos, e entendendo essa lei de afinidade e essas diversidades. E também, às vezes, sempre, né, que nós pudermos, saímos um pouquinho só daquele nosso laço fechado, irmos visitar um doente, irmos visitar um orfanato, irmos olhar alguém de uma forma diferente que está no sofrimento, ensinarmos nossos filhos essa visão universal, porque isso é um grande antídoto, que a doutrina espírita nos ensina algo, a romper com esse preconceito da diversidade, seja com quem está na dor, seja com quem está no poder. Paulo dizia, pelos reis, pelos príncipes, por todos aqueles que têm poder, para que haja vida em abundância. O que ele quis dizer é que não se deve ter preconceito com quem está em cima, e frequentemente nós temos. E também devemos ter compaixão, carinho com quem está sofrendo embaixo. Então esses elos são importantes para fortalecer e até dissolver os nossos ódios, porque quando estivermos num papel ou no outro, não vamos ter nem noção de superioridade, nem ódios acalentados por não estarmos em outro local. E aí vem o poeta: a felicidade está sempre aonde a pomos e nunca a pomos aonde estamos. O que a doutrina espírita nos ensina é dizer: nós estamos na nossa melhor oportunidade de reencarnação. Nós estamos na nossa melhor oportunidade de família, de corpo, de país. Então vamos mergulhar nesta oportunidade de viver plenamente, nada de se comparar como superior ou inferior. Esse é o nosso aprendizado desse dia, dessa reencarnação que se potencializará se nós cumprirmos essa oportunidade que Deus nos dá. Então que Deus, nosso Pai Criador, Jesus, os nossos amigos espirituais, Eurípides Barçanufo, Bezerra e tantos outros que acompanham essa casa e acompanham e que inspirem também o nosso Brasil, coração do mundo, pátria de evangelho, para que esse sentimento de religiosidade seja cada vez mais respeitado nas suas diversidades e seja cada vez mais valorizado, num sentido maior. Todos buscam, né, como dizia o Fernando Pessoa, a poesia e a religiosidade está no nosso coração. Então também uma invocação para que a gente mantenha esse sentido maior de respeitar a religiosidade de cada crença, de cada um, mas na certeza dos nossos conceitos, né, que os espíritos nos provam dia a dia da reencarnação, da pluralidade das existências, tudo isso que reveste-se de esperanças para todos nós. Muita esperança, muita paz, muito trabalho e a certeza de que Jesus, que é o governador do nosso planeta, está no leme, nos acompanhando. Que assim seja. Obrigada a você. Muito bom tê-lo aqui conosco. Acho que todos nós iremos para casa enriquecidos e felizes com essa paz, com tanto conhecimento, com as tuas palavras e com o envolvimento de Jesus e todos os mentores aqui presentes. Eu vou chamar o Gustavo para dar uma palavrinha rápida com vocês e, a seguir, vou pedir aos médios que se dirijam para a sala de passe. Pedro, antes de mais nada, registrar que nós somos fanzocas de você, da sua palavra, do seu ritmo. Eu acho que ouvir o Pedro 3, 4 horas não ia cansar ninguém. Bem, eu vou falar do livro espírita. A Minzinha vai colocar para nós uma imagem, e eu, a rigor, vou ler uma